Olá, boa tarde! Está no ar o Boletim Legislativo desta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, com muita informação relevante, serviços e temas que impactam a nossa sociedade. O destaque do jornal de hoje é saúde mental. Janeiro Branco conscientiza a população sobre a importância de cuidar do bem-estar emocional. Esse assunto também chega ao mercado de trabalho. Vamos discutir sobre a atualização da norma que obriga empresas brasileiras a promoverem saúde mental no ambiente de trabalho. Não sai daí que tem muito mais notícia para você. Começamos com informação importante sobre mudanças na circulação de veículos na cidade. Está em vigor as novas regras para o uso dos ciclomotores, das bicicletas elétricas e dos equipamentos de mobilidade individual, chamados autopropelidos. São muitas mudanças e os condutores devem estar atentos. Em São José dos Campos, a Secretaria de Mobilidade Urbana fiscaliza o cumprimento das novas regras. Neste começo de ano, os trabalhos estão focados na orientação dos condutores. Eles estão cada vez mais presentes nas ruas, ciclovias e ciclofaixas. Até pouco tempo, estas máquinas circulavam entre pedestres e carros sem normas estabelecidas. O que mudou neste novo ano? 2026 começou com uma série de adequações para quem conduz patinetes elétricas, e-bikes e ciclomotores. As novas regras fazem parte da resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, aprovada em junho de 2023. As medidas valem para todo o país e entraram em vigor no dia 1º de janeiro deste ano. Se você precisa se adequar às novas normas, é muito importante dar o primeiro passo, que é saber o tipo do seu veículo. Se é um ciclomotor, uma bicicleta elétrica ou um veículo autopropelido, que tem as patinetes como exemplo. Visualmente, eles podem ser iguais, né? O autopropelido e o ciclomotor. Então, quem tem esse tipo de veículo, pegar o manual, ou alguns já tem um QR Code que escaneando você já consegue ter todas essas informações. Então, o ciclomotor, ele vai ter uma potência entre 1.000 e 4.000, ele pode chegar por fabricação até 50 km por hora. E o autopropelido, ele é até 1.000 cilindradas, né? Até 1.000 watts, e ele pode chegar por fabricação até 32 km por hora. Então, ele tem que verificar isso. Caso ele se enquadre no ciclomotor, ele tem que fazer essa regulamentação. No site do Detran tem todas as informações como ele pode fazer, então ele vai ter que emplacar, né, fazer o licenciamento, e também para pilotar, né, esse tipo de veículo agora tem que ter a carta A, que é a de moto, ou a autorização ACC também para poder fazer o trânsito com esse veículo. É a partir da identificação do veículo que o condutor saberá como guiar o equipamento e onde é permitido, seguindo as determinações. A maior mudança está nos ciclomotores, veículos com 2 ou 3 rodas que atingem velocidades de até 50 km por hora. De acordo com as novas regras, o equipamento precisa estar licenciado e com placa. O condutor deve ter carteira de motorista categoria A ou a autorização para conduzir ciclomotores. O uso do capacete é obrigatório, tanto para o condutor quanto para o passageiro. Os ciclomotores podem circular somente em pistas de rolamento, é proibido em calçadas, ciclovias, ciclofaixas e vias com velocidade acima de 70 km por hora. Já as bicicletas elétricas e os equipamentos autopropelidos podem circular em ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Em áreas de pedestres, eles não devem passar dos 6 km por hora. Não precisa de CNH e o uso de capacete não é obrigatório. O presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, cuja sede fica em São José dos Campos, lembra um dos pontos críticos do uso desses equipamentos, que é a condução deles por menores de 18 anos. Tem muitos pais que estão ou entregando um ciclomotor ou um autopropelido modificado. Ele compra como autopropelido, tem a limitação, por exemplo, do 32 km por hora, mas ele busca algum tipo de oficina, algum tipo de mecânica que tira essa limitação. E esses pais estão fazendo isso sem saber o risco que eles estão oferecendo para o filho deles. Entendeu? Então, quando você tem um equipamento que acelera rápido, que atinge altas velocidades e que tem muito peso, muita massa, ele é um equipamento que gera muito risco. Então as crianças que operam esse tipo de equipamento não têm noção do risco que elas geram, por exemplo, para pedestre, para criança menor, quando ela passa perto com um veículo desse, e até mesmo não tem noção do risco que elas estão correndo andando no meio dos carros, andando no meio dos
dos ônibus, enfim, dividindo o espaço com os outros veículos. Então é muito importante os pais terem essa consciência, avaliar bem a maturidade do seu filho para poder liberar ele com essa autonomia para andar pelas ruas, conversar diariamente sobre seus comportamentos, sobre o uso do capacete, que não é obrigatório, mas é recomendado. Então é um grande alerta, principalmente para os pais, porque o trânsito ele não dá segunda chance. Por isso, em São José dos Campos, a Secretaria de Mobilidade Urbana fará a fiscalização do cumprimento das novas regras. Nestes primeiros meses do ano, os trabalhos estão focados na orientação dos condutores, como nesta ação que acompanhamos na Avenida Andrômeda, na zona sul da cidade. Tá de olho aí nessas novas regras? Estou de olho, tudo certinho. Tá tudo certo? Minha parte vai fazer certinho, filho. Com as regras em vigor, as penalidades seguem as mesmas do Código de Trânsito Brasileiro. Dentre as infrações gravíssimas estão rodar sem documentação, com multa de R$ 293,47, além da retenção do veículo, e transitar em calçadas, ciclovias, exceto nos casos autorizados, multa de R$ 880,41 e 7 pontos na carteira. Isso, quem está andando com ciclomotor é a mesma situação que tivesse andado com uma motocicleta, tá? Então segue essas regras. Quem está com um ciclomotor irregular, aí está correndo o risco de ser apreendido pela Polícia Militar. Então uma criança, um menor de idade que está andando com ciclomotor, ele pode estar com uma infração de falta de registro e licenciamento, falta de habilitação, falta de capacete, e tudo isso gera multa e vai ser aplicado no proprietário do veículo, que em geral a responsabilidade é dos pais. E por falar em novas regras, chegou a hora do quadro Agora é Lei, momento que te mostramos 2 novas regras que entraram em vigor e como elas vão impactar o dia a dia da nossa cidade. Agora é Lei, o programa City Tour, que oferece uma visita guiada aos principais pontos turísticos de São José dos Campos, foi oficializado como uma política municipal a partir de uma lei aprovada na Câmara. Com isso, a atividade se torna uma ação pública continuada, que pode ser mantida independente da gestão. O programa, que acontece aos sábados de forma gratuita, permite a moradores e turistas a oportunidade de conhecer os principais cartões postais da cidade e incentiva o turismo local. A partir da visita guiada, o programa também foca na valorização dos patrimônios histórico, cultural, natural e tecnológico do município, promovendo a conscientização sobre a preservação desses espaços. Agora é Lei. Já está em vigor a lei que autoriza o município a criar uma política de desenvolvimento de consciência fonológica no processo de alfabetização da rede municipal de ensino. A partir da lei, as escolas de educação infantil poderão contar com a presença de fonoaudiólogos que irão auxiliar professores e educadores nas etapas da aprendizagem dos alunos. A matéria segue a indicação de especialistas que defendem a participação de fonoaudiólogos nas escolas para identificar possíveis problemas nas falas dos estudantes e encaminhar de maneira precoce para atendimentos especializados. Com isso, a expectativa é que a lei possa ajudar não só no desenvolvimento da fala das crianças, mas também na evolução do aprendizado em sala de aula. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. Agora vamos mudar de assunto e falar de saúde mental. Neste mês, a campanha Janeiro Branco conscientiza sobre a importância de cuidar da saúde da mente e do bem-estar emocional. Dados recentes mostram que essa ação é mais do que necessária, já que o Brasil lidera o ranking mundial de transtornos de ansiedade, com 9,3% da população afetada, o que equivale a cerca de 18 milhões de brasileiros. E os dados em São José também preocupam. Os atendimentos por transtorno depressivo na rede pública de saúde aumentaram 33% entre 2024 e 2025. A Câmara Municipal está atenta a esse problema e, nos últimos anos, aprovou uma série de leis sobre o tema. Um espaço apropriado para a regulação emocional e o alívio do estresse e da ansiedade. Nada de agitação por aqui.
Na Vila Dalva, a ala para atendimento à rede particular do Complexo de Saúde Mental Francisca Júlia, segurança e acolhimento são ferramentas para o reencontro com o bem-estar. Essa parte da gente ver o tratamento como uma questão muito multifatorial é extremamente importante, porque é onde eles vão acabar assim, vendo aqui não só como algo que eles passaram, mas eles verem algo que eles vão precisar manter de alguma maneira. Então, quando a gente fala de saúde mental, sempre é um processo que precisa se estender, né? Então, assim, o que eu vou fazer daqui? O que eu vou fazer quando eu sair daqui? Eu vou, participar de outros grupos, eu vou para uma religiosidade, eu vou buscar apoio psicológico, eu vou buscar um apoio medicamentoso com algum médico. Então, cada um tem esse processo de rede de apoio que a gente sempre tem como essa finalidade de desenvolver. A roda de conversa é uma das atividades fundamentais para isso. Aqui, eles buscam condições de pensar, sentir, agir e se relacionar de forma equilibrada. Um momento de vulnerabilidade, mas também de reconstrução. A gente conseguir aprofundar nas nossas emoções, entender alguns padrões de comportamentos, como é que eu consigo não só ver o sofrimento, mas também eu ver o meu potencial, as minhas capacidades, as minhas facilidades que eu tenho com a vida. E isso é uma coisa também muito importante, porque muitas das vezes a gente só foca naquilo que nós temos de pior, mas a gente esquece de ver também esses potenciais. Uma reflexão que ganha ainda mais força neste mês, durante a campanha do Janeiro Branco, dedicado à conscientização sobre essas dores invisíveis. Nesse ano, o tema é Paz, Equilíbrio, Saúde Mental. É um convite para desacelerar e cuidar da mente diante da pressão e da sobrecarga emocional. Basta a gente olhar para dentro de nós mesmos e para as nossas relações. Aliás, basta abrir a janela das nossas casas, ligar a televisão, basta a gente ir para a igreja ou olhar para o trânsito, para o universo da política, que a gente vai ver que as pessoas não estão em paz, que as pessoas não estão equilibradas e que está faltando, muita saúde mental nos sentidos das nossas vidas. O jeito que nós estamos vivendo hoje, a maneira como nós estamos nos relacionando, as metas que estamos colocando, as ideologias, os estímulos, as crenças, as culturas, tudo que está entrando nas nossas vidas está nos levando ao adoecimento. Não é à toa que a sociedade brasileira é a mais ansiosa do mundo, não é à toa que somos a segunda mais deprimida das Américas, não é à toa que o feminicídio está crescendo, machismo, racismo, não é à toa que a gente está enfrentando esses problemas. Em São José, a necessidade de atenção para o problema se traduz em números. Os atendimentos por transtorno depressivo na rede pública passaram de pouco mais de 2.700 em 2024 para mais de 3.600 no ano passado. No pronto atendimento do Complexo Francisca Júlia, voltado para casos como crise de pânico e ansiedade, foram mais de 15 mil em 2024. E em 2025, passou dos 18 mil. Por isso, a conexão com a própria vida é fundamental. Desde que o Janeiro Branco nasceu, ele convida todo mundo a ser um elemento, uma fonte de saúde mental, bem-estar emocional e qualidade de vida, na própria vida e na vida de todo mundo. Qualquer pessoa pode ir para uma praça, qualquer pessoa pode ir para um clube, para uma igreja, conversar com outra pessoa sobre isso, como é que está a sua vida. Nós, seres humanos, somos capazes de conversar uns com os outros, conosco e com os outros, sobre como é que está a vida, e ajudar as pessoas a pensarem, a reencontrarem a paz e o equilíbrio. Buscar ajuda é um direito garantido pelo SUS e a porta de entrada é a Unidade Básica de Saúde. Tem também o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, além das clínicas de universidades com atendimento gratuito ou de baixo custo. Esse paciente que prefere não se identificar decidiu procurar acolhimento. As dificuldades no enfrentamento o levaram à dependência química. Passou por várias internações, mas hoje enxerga um novo caminho. Eu fui me descobrindo e fazendo diversas tentativas. Eu tive algumas internações e recaídas, mas sempre tentando evoluir, melhorar. Só que muitas vezes a gente abdica das nossas responsabilidades, vai se esquecendo de si mesmo e muitas vezes não segue o sugerido, que fala até na programação. É tudo sugerido, nada é obrigatório, mas se a gente conseguir seguir pro adicto, que tem problema com a substância, ainda mais no meu caso, porque na maioria dos casos mesmo vai levando a diversas comorbidades, psicológicas,
né, mentais, espirituais. Os problemas de saúde mental, historicamente negligenciados, agora ganham mais espaço no debate público. Nos últimos anos, a Câmara aprovou uma série de leis sobre o tema. Uma delas, aprovada em 2021, autorizou a criação de uma campanha permanente de conscientização sobre a depressão infantil e na adolescência. Outra, aprovada em 2023, institui o Programa de Desenvolvimento da Saúde Mental e da Inteligência Emocional nas escolas públicas da rede municipal. E no ano passado, o projeto de lei aprovado autorizou o Poder Executivo a implantar programas e ações voltadas à promoção do bem-estar digital de crianças, adolescentes e familiares. Iniciativas que ampliam o cuidado, fortalecem a prevenção e ajudam a transformar esse cenário. Um caminho que não é imediato, mas que começa com um pedido de ajuda. O primeiro passo é aceitar e pedir ajuda e reconhecendo que a gente tem uma doença, né? Também entregar nas mãos de que seja um poder superior, ou da sua família, ou de quem seja que possa te ajudar, porque a gente, quando está sozinho, a gente não tem condições de se ajudar, entendeu? Então a gente está perdido, é como se fosse um cego em tiroteio. A gente tenta sair dali, mas a gente vai a cada vez, é como se fosse uma bola de neve, vai se prejudicando mais e mais. E essa discussão sobre saúde mental também se estende ao mercado de trabalho. O Brasil registrou o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. Foram quase 500 mil de licenças médicas em 2024, segundo dados do Ministério da Previdência Social. Mas uma mudança na lei anunciada pelo governo federal chega em boa hora. Promover saúde mental passa a ser obrigação legal para todas as empresas brasileiras com a atualização da NR1, que é a norma com as diretrizes sobre saúde no ambiente do trabalho. É o que vamos entender melhor no Boletim Entrevista de hoje. Olá, seja bem-vindo ao Boletim Entrevista. Hoje o nosso tema é a saúde mental no ambiente de trabalho e as novas exigências da norma regulamentadora número 1, a NR1. Dados recentes mostram que 31% dos profissionais brasileiros não fazem nada para cuidar da própria saúde mental, mesmo em um cenário de aumento do estresse e do esgotamento profissional. Para falar sobre esse cenário e os impactos dessa nova regra, a gente conversa agora com a Mariana, que é psicóloga. Mariana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Mariana, para a gente começar, os dados mostram aí que as pessoas estão tendo mais esgotamento profissional. Mesmo sabendo da importância da saúde mental, por que não se procura cuidar da saúde mental? Pois é, conhecimento não muda comportamento. A gente sabe muito sobre saúde mental, a gente vê entrevistas, podcasts, a gente lê sobre isso, mas nem sempre o ambiente de trabalho favorece um cuidado com a saúde mental. Então, existem ambientes profissionais que favorecem o abandono da saúde mental. Isso é valorizado, né, dentro do trabalho. A resistência, ficar até mais tarde, isso é muitas vezes visto como um ato heróico. Então, mesmo sabendo da importância de cuidar da saúde mental, o ambiente de trabalho pode estar fazendo com que o trabalhador abra mão disso para manter uma performance, um resultado, às vezes para manter o próprio emprego. E para quem está em casa assistindo, quais são os sinais mais comuns de alguém que está deixando de priorizar a saúde mental no ambiente de trabalho? Não é só tristeza e nem afastamento do trabalho, tá? Um dos sinais que a gente encontra é irritabilidade, cinismo, afastamento de ambientes sociais que são muito valiosos para a pessoa. Então, quando a gente vê que o profissional ele está deixando de lado a sua vida pessoal, o seu lazer, ele fica mais irritado, ele fica impaciente, esses são indicativos de que a gente precisa olhar para esse profissional com mais cuidado. E agora a gente falando da legislação, a gente tem uma nova obrigação ainda da NR1, que vai ser fiscalizada, que obriga as empresas a identificarem e mitigarem riscos psicossociais. Isso. O que isso pode impactar no cotidiano dos trabalhadores? Eu acho que a principal mudança é tirar do subjetivo, tirar do indivíduo um problema que é estrutural e é da organização. É uma responsabilidade da organização ter um ambiente de trabalho que preserve a saúde do sujeito. Ninguém questiona dentro da organização se vai ou não fazer manutenção de máquina.
tem que fazer, né? Ninguém questiona se vai fazer a regulamentação dos bombeiros, isso vai fazer. Mas quando trata de saúde mental, rola um questionamento do tipo, nossa, é frescura, é bobagem. E não, a NR1, ela traz esse olhar de que a responsabilidade pela saúde do trabalhador é do ambiente de trabalho, não é uma responsabilidade individual. Então a gente desloca do indivíduo para quem de fato é responsável para cuidar disso, que é o ambiente de trabalho. E como que os profissionais das empresas podem se proteger ou pedir ajuda quando se sentirem em riscos psicológicos? É importante que a empresa tenha locais, meios de que esses profissionais acessem. Então, ouvidorias, líderes abertos, uma gestão de RH também muito bem preparada para receber essas pessoas. E se os colegas, os líderes, parceiros que estão no ambiente de trabalho percebem algo com relação a um colega, também podem fazer essa aproximação e sinalizar que é necessário fazer uma mudança comportamental, uma mudança nesse ambiente profissional. E quais seriam as suas principais recomendações, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas, com base nessa nova realidade legal e nas estatísticas que mostram a urgência de cuidar da saúde mental do trabalhador? O que eu gosto muito de falar, e eu repito para os meus clientes, repito para as pessoas que eu atendo dentro das organizações, é que liderança, gestão, não é terapeuta, mas são designers de bons ambientes de trabalho. Então, é preciso que as lideranças, que as pessoas que estão na gestão se preocupem com isso e saibam identificar quais são as medidas para a saúde mental do trabalhador e fazer com que esse ambiente seja saudável, né? Então, a liderança, ela pode proteger um trabalhador ou ela pode adoecer um trabalhador. Então, é interessante que a liderança se prepare para ser protetiva e não adoecedora. Mariana, muito obrigada pela sua participação. Prazer estar aqui. E a gente fica aqui com mais um Boletim Entrevista. Até mais. Hora da nossa agenda de serviço. Todos os dias te mostramos as vagas de emprego disponíveis no PAT de São José. E são muitas, viu? Confira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de sushi man, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de balcão, atendente de cafeteria, atendente de lojas e mercados, atendente de mesa, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de feirante, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, camareira de hotel, cartazeiro, chefe de cozinha, chefe de serviço de limpeza, coletor de lixo, conferente de carga e descarga, consultor de vendas, copeiro, cordista, corretor de imóveis, costureira geral, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, eletricista de instalações industriais, eletrotécnico, empacotador à mão, empregado doméstico faxineiro, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de obras, farmacêutico, fiscal de caixa, fiscal de prevenção de perdas, garçom, gerente de supermercado, mecânico de manutenção de máquinas em geral, mecânico de motor a diesel, montador, nutricionista, operador de caixa, operador de caldeira, operador de empilhadeira, operador de pá carregadeira, operador de teleatendimento ativo, padeiro, pedreiro, pintor de obras, professor de inglês, promotor de vendas, repositor em supermercados, serralheiro, superintendente de manutenção, superior geral, sushi man, técnico de manutenção industrial, técnico eletrônico, trabalhador de preparação de pescados, vendedor de comércio varejista, vendedor em comércio atacadista, vendedor interno, vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de auxiliar de limpeza, jardineiro, operador de processo de produção, operador de teleatendimento ativo, teleoperador de apoio. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, Centro. E antes de encerrar o programa, vamos saber como ficam as temperaturas nesta quinta e sexta-feira?
A tarde de hoje, quinta-feira, será de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva. O período da noite será marcado por temporal. Temperatura máxima de 26 graus e mínima de 13. Amanhã, sexta-feira, o céu será de sol entre algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. Temperatura máxima de 25 graus e mínima de 17. Agora sim, fim do Boletim Legislativo de hoje. Espero que você tenha aproveitado todas as informações. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e ficar por dentro da nossa programação, todas no mesmo endereço, @TV Câmara SJC. Até amanhã, um abraço!